não é? O nosso assunto hoje, dia 13 de julho, continuaremos estudando a questão do Espírito Santo. Todos vocês receberam informações do material facultativo e do material obrigatório, né? Através do nosso grupo de WhatsApp. Então, hoje nós vamos tratar um assunto, ele é um assunto assim, de certo modo, bastante importante, né? Que é sobre a pessoa do Espírito Santo, como conhecida, como amada e servida. Né? É uma página que está bem ali no centro da sua apostila, aquela apostila bem frágil, né? Que eu mandei para vocês, mas ela tem um importante ensino. Então veja bem, antes de mais nada, vamos orar, pedir a Deus sua direção para que possamos ser conduzidos e iluminados pelo Espírito Santo. Hoje é o dia oficial de jejum do ministério, né? Toda segunda-feira, né? O dia oficial de jejum do ministério. Aqueles que podem jejuar, jejuam, participam. Aqueles que se mobilizam também. O propósito é sempre a família, a igreja, a cidade. Isso aí é a parte, o coração do jejum, mas tem muitas outras coisas que tem dentro dessa sigla FIC, né? Família, Igreja, Cidade, que inclui muitos outros aspectos. Ok, vamos orar então. Senhor, nós queremos agradecer de coração a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Pedimos a Ti a Sua iluminação, a Sua direção. A Tua palavra promete, Deus, em Efésios capítulo 1, verso 16 a 18, Deus, que os nossos olhos sejam iluminados para compreendermos a suprema grandeza da força do Seu poder que habita em nós, que nos foi entregue pelo Espírito Santo. Eu peço por cada estudante, cada participante, e que ao final de tudo possamos glorificar o Teu nome e termos a maior alegria diante da Tua presença. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que é a Tua pessoa em nós, presente de Deus sobre a nossa vida, direção, soberania, cuidado, liderança sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que oramos e entregamos este momento. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, uma coisa importante, que já falamos muito sobre essa questão da paracletologia, né, que é uma palavra assim bastante, para alguns, nova, né, mas está na Bíblia, está lá escrito paráclito, né, parece muito em João capítulo 16, né, quando aborda a questão do Espírito Santo falado muito pelo Senhor Jesus. Também aparece em João capítulo 14, na verdade João 14, 15, 16 e 17 são parte do Evangelho de João, muito assim separadas para introduzir o conhecimento da pessoa do Espírito Santo. E nós vamos falar hoje aqui sobre essa pessoa e depois vamos falar sobre o Espírito Santo e a mente, né, os desafios da nossa mente. Bom, uma coisa importante é que o Espírito Santo ele recebe vários nomes, né, importantes que designam também a sua ação. Consolador, que está lá em João capítulo 14, verso 16, Espírito da profecia, né? Apocalipse 19, verso 10, Espírito de adoção, Romanos 8, 15, né? Espírito de conhecimento, né? Que Isaías 11, verso 2, Espírito de conselho, Isaías 11, 2 também, e Espírito de Cristo, 1 Pedro 1, 11, Espírito de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, Espírito de graça, em Zacarias capítulo 12, versículo 10, Espírito de inteligência, Isaías 11, 1, Espírito de juízo, Isaías 4, 4, Espírito de poder, Isaías 11, 2, Espírito de sabedoria novamente, Isaías 11, 2, Espírito de santidade, Romanos 1, verso 4, Espírito de vida, Romanos 8, 6, Espírito do Filho, né? Gálatas 4, 6, Espírito do Pai, Mateus capítulo 10, versículo 20, Espírito do Senhor, Isaías capítulo 11, versículo 2 e 6, versículo 61, versículo 1. Espírito eterno em Hebreus capítulo 4, verso 2 e Espírito Santo. Aparece também em Isaías capítulo 51, verso 11, Efésios 1, 13 e Efésios 4, 30. Glorioso Espírito, 1 Pedro 4,
14. Essas designações, assim, que eu fiz questão aqui de mencionar uma a uma para você, ela reporta muito a várias formas que a Bíblia procura demonstrar para levarmos a nós a um conhecimento, a um entendimento da pessoa do Espírito. Não é fácil para seres humanos como nós entendermos essa trindade, mas ela é evidente, ela parece muito forte, mas não como pessoas separadas, mas unidas, ligadas em essência, né? Como o próprio Irineu e Tertuliano, dentro da história da igreja, conseguiram compor a lógica disso daí. Uma coisa importante, que a doutrina do Espírito Santo, quando ela é analisada por meio de símbolos, que nós já falamos aqui, pomba, fogo e vento e outros símbolos, elas estão muito associadas a uma percepção nossa, né, nos tenta conduzir a uma percepção a respeito da pessoalidade e da divindade do Espírito Santo em suas ações por dentro das Escrituras, né? Tanto o Velho quanto o Novo Testamento aparecem figuras, né, sobre o Espírito Santo. Ela é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, porque tem todas as qualidades que nós já vimos aqui, já mencionamos, de uma pessoa, como inteligência, vontade, né, volutividade e uma série de ações assim, de liderança, né, sobre a nossa vida. O mais importante você compreender sobre a questão do Espírito Santo é que ele substitui aquelas tábuas da lei, aqueles pergaminhos, aqueles escritos que as pessoas tinham que ler e obedecer. Muitas vezes as pessoas pegam a Bíblia, né, e querem seguir ao pé da letra. Na verdade, a leitura da Bíblia, a partir de hoje, né, a partir da vinda do Espírito Santo, ela está vinculada diretamente à direção do Espírito Santo. Então nós não podemos mais ler a Bíblia, meramente como um livro religioso, um código para ser obedecido, ou mesmo ler a Bíblia assim como uma espécie de mantra, né? ou até mesmo um código de fé. Não, muito mais que isso. É uma palavra que se torna viva. O Espírito Santo torna a palavra viva para nós, nosso coração. Por quê? Porque ele, Espírito Santo, vai usar esta palavra dentro do nosso coração. Então, quando a palavra está escrita numa tábua, ou num pergaminho, ou num papiro, seja lá qual for o instrumento ou objeto de inscrição, de registro, né? Isso daí ainda não representa para nós tanta eficácia quanto esse Espírito Santo que vem para o nosso coração. E ele fala conosco, fala no nosso coração. Então, essa é a lei que nós temos que buscar, que é a lei do Espírito, que é tantas vezes versada pelo apóstolo Paulo e apóstolo Pedro, né? Falam muito dessa lei do Espírito, né? Que é com ela que a gente vence as inclinações da carne. Nós não vencemos nós podemos nos esforçar, é claro, né? Eu e você podemos não beber, não fumar, não jogar, não fazer uma porção de coisas, não nos prostituirmos, não fazer feitiçaria, uma porção de coisas a gente pode fazer, não nos vingarmos, e isso é importante que seja feito. Porém, a palavra de Deus demonstra para nós que quando o Espírito Santo é vivenciado em nós, então ele estabelece uma lei, a lei do Espírito na nossa vida. E esta lei, ela é superior em termos assim de prática do que a própria lei dada por Moisés, que é super eficiente no quesito assim dos princípios e principalmente da direção, do comando. Mas agora Deus queria que nós tivéssemos um coração realmente que fosse conduzido pelo Espírito Santo. Esse é o mistério de Colossenses 1, 16 e 17, que foi guardado pelos séculos e séculos, Cristo em nós, a esperança da glória. Este mesmo mistério, né, essa mesma realidade,
vai ser estudado agora dentro das nossas dificuldades, né? Das nossas dificuldades. Então concluímos assim, de certo modo, que o Espírito Santo é sim uma pessoa, é uma pessoa que precisa ser amada, é uma pessoa que precisa ser servida, é uma pessoa que precisa ser de todo modo conhecida, né? Então, quanto mais você conhece do Espírito Santo, você mais consegue vivenciar a sua direção, a direção da sua pessoa em nós. Então, muitos procuram falar de Espírito Santo baseado puramente na experiência. Mas a experiência é só uma forma de conhecermos o Espírito Santo. A palavra de Deus, principalmente a palavra de Deus, ela é capaz de nos dar uma espécie de bula, né? Nos dá a direção, o meio pelo qual, o caminho, né? Onde a gente consegue, de certo modo, né? Se permitir, né? Conhecer com profundidade a pessoa do Espírito Santo. Muito bem, queridos. Uma coisa importante também a destacar é sobre a mente, o Espírito Santo e a nossa mente, né? Mente é uma palavra muito forte, né? Que aparece no Novo Testamento, né? Algumas vezes, né? Mente é uma palavra também para espírito, né? Muito usada, né? Os gregos achavam que a mente, né? De certo modo, ela tinha uma certa distância da realidade. Né? Alguns de nós achamos que a mente nossa está no cérebro, né? No cérebro. Mas o cérebro é um órgão, né? É um órgão com funções, com bilhões de funções nele, né? Mas acontece que a mente, assim como nós entendemos pelo estudo da mente, ela está no corpo inteiro, ela está em todo o nosso ser. Então a mente é você deitar numa cama ou no chão e você começar devagarinho, né? Caminhando dentro de você, da cabeça para a boca, do pescoço, do tórax, e vai descendo até chegar à planta dos seus pés, você vai perceber que a sua mente tem uma capacidade de percepção dessas realidades e de conexão com elas. Há também alguns estudiosos, como Pavlov, né, e outros também, né, e que negam a existência da mente, né, eles não creem na existência da mente. Eles criaram a psicologia comportamental, não é isso? E outros, né, teóricos que entendem que a mente é muito subjetiva. Mas veja bem, a mente nossa é que ela gera determinados comportamentos. E eu quero falar com você aqui hoje na Bíblia. Vamos abrir a Bíblia aí, né? Em Romanos, né? Capítulo de número 1, né? De Romanos. Vamos ver o que é a nossa mente, como é a mente não convertida, né? Como é que é a mente não convertida, não regenerada, não salva. Então, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25, eu vou ler para você aqui na minha tradução, ela é muito interessante, não é? Diz assim, Romanos 1, 18 a 25. Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que, por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos e com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos seus desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas
e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Então, essa é a descrição do apóstolo Paulo, né, a respeito dessa natureza da mente corrompida, da mente carnal, da mente doente, da mente não convertida. Então, veja bem, pelo versículo de número 19 aqui, versículo número 19, todo ser humano possui verdadeiro conhecimento de Deus. Está aqui no versículo 19. Deus castiga essas pessoas porque se pode conhecer a respeito de Deus, está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Então essa é uma primeira realidade. Por que essa mente não regenerada, ela age assim? Por que ela é reprovada? Ela é reprovada porque ela tem condições de perceber a existência de Deus, a ação de Deus, os projetos de Deus, mas ela está corrompida, ela não aceita, ela voluntariamente recusa. Isso quer dizer o que? Não conhece pela Bíblia? Não, pela própria natureza, como o apóstolo diz aqui, Deus castiga essas pessoas porque se pode conhecer a respeito de Deus, está bem claro, está evidenciando toda a criação como um todo. Se você olhar para a criação, você vai entender a pessoa de Deus. Este conhecimento, a segunda questão também dessa mesma natureza, este conhecimento é de tal clareza que os seres humanos não têm absolutamente nenhuma escusa de se negarem que conhecem a Deus. Eu não conhecia a Deus. Verso 20 diz aqui, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Entende? Então, é um ato rebelde. Então, essa mente corrompida se nega voluntariamente. Agora, outra coisa também, em terceiro lugar, sobre essa mente não regenerada, seres humanos pecadores, deliberadamente, suprimem esse conhecimento. E essa é a verdade, eles são uma intenção deliberada. Olha só o que diz aqui o verso de número 18. Vamos voltar lá ao verso 18, onde diz a Bíblia assim: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então, é uma ação, esses pecadores, né? Tem uma ação, nós, pecadores, deliberada de suprimir o conhecimento de Deus e a sua verdade. Muitas vezes você vai para um ambiente de trabalho, as pessoas tentam lá, vamos supor, você vai numa obra, algumas pessoas lá querem negar a existência de Deus para poder viver livremente nos seus pecados. Você vai numa faculdade, acontece a mesma coisa. Muitas vezes, em determinados ambientes, né, criminosos e assim vai, as pessoas tentam. Por quê? Porque tentam suprimir, ou seja, tentam negar esse conhecimento. Agora, uma coisa importante, né, é que essa mente corrompida, né, essa mente não regenerada, esses seres humanos, eles trocam a verdade pela mentira, né, o que está aqui no versículo 25. Está bem claro que eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Então, assim, eu desqualifico a palavra de Deus, desqualifico todo o ensino, a experiência, para poder, então, viver nos próprios pecados. Troco a verdade por mentira, versículo 25. O versículo 21 aqui, que em quinto lugar vai nos ensinar, é que como resultado o pensamento desses seres humanos se torna um pensamento fútil, né? Que é o versículo 21, que ele diz assim, claramente para nós: eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão, que mergulhou nas trevas. Em sexto lugar, é importante também destacar que seres humanos que negam a Deus são comparados a pessoas loucas, né? É o que o texto vai dizer aqui no versículo 22, né? Vejam bem, versículo 22 vai dizer assim:
Olha bem, eles dizem que são sábios, mas são tolos. Viu? Então a Bíblia está dizendo para você que essa ação do Espírito de persuadir o homem do pecado, da justiça e do juízo é uma obra que não é tão simples assim, é um trabalho de engenharia, né? É uma engenharia espiritual, graças a Deus. Você consegue ver essa realidade do Espírito com clareza na sua vida? Então, se você ainda não conseguiu ver, os incrédulos eles têm mais dificuldade porque, como nós vimos aqui, eles lutam contra a ação do Espírito, né? Com a mente deles, enchendo a mente deles, entulhando na mente deles todo tipo de lixo humano e teórico e todo lixo moral e espiritual para não perceberem a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, olha lá em Romanos capítulo 8, versículos 5 a 7, Romanos 8, 5 a 7 diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm sua mente controlada pelo Espírito de Deus. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Então, aqui você já tem esse destaque, né? Se você percebeu bem, o incrédulo tem uma mentalidade oposta, completamente oposta a Deus. Então, não adianta muita coisa você tentar persuadir um ateu, ou então um idólatra, né? Ou então alguém assim que está assim, fiado, né? Em uma série de construções contrárias à pessoa de Deus, porque eles se tornam inimigos de Deus. Né? É melhor talvez fazer como Paulo fez aos Coríntios, né? Ele preferiu ironizar e foi ironizando: não, vocês são sábios, nós não somos, vocês são inteligentes, nós somos os loucos, né? Nós somos as escórias desse mundo. São ironias que Paulo vai fazendo a uma igreja muito intelectual, né? Que estava rejeitando a ele. Ok, uma coisa importante que está aqui que destacar, sabendo dessa fragilidade humana, a Bíblia destaca que o diabo ele tem um papel muito forte, né, importante, né, na prisão da mente humana. Em 2 Coríntios capítulo 4, né, verso 4, a Bíblia diz assim: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não as deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. É aquele texto também em outra tradução, assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, qual é o objetivo do diabo? Então, é fazer com que as pessoas na sua mente fiquem cegas. Para quê? Para não ver a glória de Deus, para não entender o que o Evangelho comunica a elas de liberdade, de libertação, de transformação. E para que elas não entendam o sacrifício de Jesus na cruz, que já veio para acabar com tudo isso. Então, aquelas burocracias que são criadas pela religião e pelas pessoas assim muito metódicas, né? Tudo isso foi desmontado por Jesus na cruz, porque ele que se tornou essa burocracia religiosa, né? E assumiu essa condição para que nós pudéssemos ter uma vida mais assim, uma vida livre dessas amarras, melhor dizendo. Ok, então uma coisa importante também destacar aqui nesse conteúdo de hoje, que é um conteúdo rápido, né? Ele não é muito extensivo, é que a obra do Espírito Santo na mente humana é também um papel importantíssimo do Espírito Santo na nossa vida. Isso leva para a gente pensar numa segunda realidade, né, que a primeira a gente distribuiu lá em 6 pontos, né? Então, uma segunda realidade que é a obra do Espírito Santo na mente da pessoa humana. Bom, a fim de a gente esclarecer bem esse assunto para você, aí é preciso a gente dizer o seguinte: como alguém se torna cristão? Essa é a primeira pergunta. Como é que alguém se torna cristão? E é fácil responder, né? Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo descreve muito como é que essas pessoas se tornam cristãs, né? Então, abrindo aqui em Colossenses capítulo 1, olha só, preste atenção, que você vai ver
que não só Colossenses 1, Romanos capítulo 12, né, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente. Então, o que muda em nós quando nós nos convertemos? Nosso caráter. O que muda em nós? A nossa mente. A nossa mente que estava inclinada para o mal. O apóstolo Paulo afirma muito ali em Colossenses que ele questiona, né, muito dessas condutas das pessoas que tentam tornar a vida fútil, né, inútil. Ele diz que não, quando nós nos convertemos, são quebrados poderes de principados, de potestades, né? São desfeitas essas amarras pelo poder de Jesus na cruz. E aí então começa em nós operar o Espírito começa a operar em nós alguns pontos importantíssimos. Então vamos aqui. Verso 5 diz assim: quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Então uma das coisas importantíssimas, né, de você perceber aqui nessa explanação de que eu estou falando, é que a palavra da verdade passa a habitar dentro da sua vida, a palavra da verdade. Então a verdade, como Jesus prometia, né, João 8,32, que está mais politizado hoje, né, diz: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Ué, mas a verdade não era Jesus que estava ali? Sim, mas ele está falando do Espírito da verdade, né? O Espírito Santo de Deus vai conduzir em toda a palavra, né, em toda a palavra. E isso também você vai ver aqui muito, aqui em Efésios capítulo 1, né? Efésios 1, 13, né? Você tem uma declaração do apóstolo Paulo muito valiosa, né? Que serve para a gente meditar nessa operação do Espírito Santo em nós. Efésios 1, 13 diz assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Então, você vê bem que essa capacidade de entender, essa capacidade de crer, é uma obra do Espírito Santo em nós. É Ele que opera essa capacidade. Não é produto do nosso intelecto, nós somos inteligentes, somos competentes, não. Tudo bem, isso é da natureza humana, mas a parte que nos faz crer naquilo que nós não estamos vendo e vivenciar aquilo que ninguém está vendo, né? E a gente vivencia em nós, como está lá em João capítulo 1, versículo 18, né, na palavra de Deus, é obra do Espírito Santo em nós, é obra do Espírito Santo. Outra coisa também importante dessa obra do Espírito Santo na nossa mente, né, é quando... primeiro, claro, né, a questão de nos conduzir à verdade. Segundo, é quando nós passamos a ouvir e entender. Né? É muito importante. Aqui em Colossenses capítulo 1, verso 6, a Bíblia diz o que aqui em Colossenses 1, 6? Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos, vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês desde o dia em que, pela primeira vez, ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Então, você está vendo? Ouviram e entenderam. Né? Ouviram e entenderam. Então, essa é uma obra do Espírito Santo em nós. Paulo está tentando descrever que o Evangelho está produzindo esse fruto no nosso entendimento. E ele está crescendo ao redor de todo mundo. Né? É como se fosse um incêndio, né? Vai tomando conta enquanto tem material combustível, né, e vai consumindo. Então Paulo diz, essa palavra é uma palavra do Espírito e ela tem a missão de alcançar o mundo inteiro, né? O objetivo dela é alcançar o mundo inteiro. Desde o dia em que vocês ouvem a palavra, você pode ver que uma pessoa verdadeiramente convertida, ela se converte hoje, no dia seguinte ela já quer levar essa palavra para alguém. Já quer trazer a mãe, o pai, o irmão, o tio, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, né, o amigo. Né? Eu, quando fui batizado, me converti sozinho. Né? Então, quando eu fui ser batizado, no dia que eu fui ser batizado, eu já entrei com a pessoa que eu ganhei para Jesus. Né?
Era uma pessoa, é crente até hoje ele, né? José Ayrton, né? É crente até hoje. Então, quer dizer, eu quando fui ser batizado, minha família toda entrou no batistério e o José Ayrton entrou junto, que foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus na minha vida, e era um colega meu de faculdade, hoje é um fisioterapeuta de grande qualidade lá no Rio de Janeiro. Então, é importante entender que o Evangelho, o Espírito Santo, começa a operar na nossa mente, trabalhando com a nossa capacidade de ouvir e entender. Ou seja, nós ouvimos o Evangelho, que a Bíblia diz em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Né? Então, a gente ouve o Evangelho e o Evangelho, o Espírito Santo, começa a trabalhar no nosso entendimento para que isso se torne uma realidade de transformação na nossa vida. Uma outra realidade também desse trabalho do Espírito Santo na nossa mente é nos levar a aprender o Evangelho. Tem gente que quer aprender Apocalipse, que quer aprender os livros da lei, que quer aprender os livros da história do Velho Testamento, que quer aprender aqueles livros de Levítico, aqueles rituais, festa de tabernáculos, festa disso, festa daquilo, menorá, e tantos símbolos, né, vai atrás de tudo isso daí, quando na realidade, se você está bem ligado ao Espírito Santo, você vai ler o Evangelho direto, ou seja, você vai conhecer mais de Jesus, Jesus vai se tornar vivo para você, entende? Olha que houve pessoas que subiram em árvores com espinhos, né? E para ver Jesus. Olha que pessoas gritaram no meio de multidões, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha que pessoas no íntimo da sua alma lutaram, né? Para ter um encontro com Jesus, mesmo sendo proibidas, né? De tocar em pessoas, atravessaram a multidão para buscar Jesus. Olha que teve pessoas que renunciaram à própria cultura, renunciaram ao seu conforto, seu bem-estar, sua zona de conforto, para ter o encontro com Jesus, porque a filha estava endemoniada, como a mulher sirofenícia. Então, olha que pessoas tímidas, né, foram à noite ter com Jesus, né, porque tinham vergonha, né? Quer dizer, de um lado tem um camarada que tinha vergonha, né, e aí à noite foi ter com Jesus para não ser exposto, né, afinal era muito famoso entre os rabinos, né? Mas teve outro que não teve vergonha nenhuma, como Jairo, né? Porque estava pressionado por uma situação familiar de gravidade, né? Em que a sua filha estava e acabou falecendo, mas Jesus ressuscitou. Então, o que quer dizer isso daí? A gente tem mais que conhecer de Jesus, e quando você vai estudar o Velho Testamento, você tem que encontrar Jesus, ou para onde o Velho Testamento está apontando, né? Ele está apontando para Jesus. Então é importantíssimo entender que o apóstolo Paulo, quando diz aqui no verso 7 de Colossenses capítulo 1, olha só, tudo isto vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Paulo está dizendo, olha, Deus está usando Epáfras, né? E esse homem usado por Deus para quê? Para ensinar. Para ensinar o quê? O Evangelho. Para ensinar o Evangelho, certo? É importante também saber que os evangelistas não tinham Marcos, não tinha Mateus, não tinha Lucas e nem João nas mãos, né? Eles tinham testemunho deles. Agora, eles falavam de Jesus, né? João vai escrever na sua carta, capítulo 21, né? Que muitas coisas outras Jesus fez que não caberiam em livros. Então, o que é isso que está aqui, que muita gente até contesta aqui, ali, lá? Então, isso aqui é um resumo, um suprassumo, né, de tudo aquilo que Jesus fez. Agora, tem gente que pega isso aqui e faz uma limonada, né? Mas isso aqui é o suprassumo de que Jesus fez. Mas quando você está com o Espírito Santo, ele vai te conduzir a buscar Jesus. É isso que o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus diz na palavra de João capítulo 16, que ele procuraria glorificar a Cristo, né? Falaria de coisas que nós muitas vezes nem conhecemos. Outra coisa importante também, o Espírito Santo vai trabalhar, está aqui em Colossenses 1, 21, né? Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas mais que vocês faziam e pensavam. Então, uma das coisas importantes de perceber dessa obra do Espírito Santo na nossa vida é retirar de nós, e trabalhando para retirar de nós digamos assim, as informações inimigas que estão dentro da nossa mente, né? Os inimigos que estão na nossa mente. O que são esses inimigos? Esses inimigos são
pensamentos, construções que nós não submetemos a Deus, mas que operam contra Deus, que resistem a Deus. Mas Paulo está dizendo que o Espírito Santo, está bem dizendo aqui, nós estávamos longe e éramos inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Né? E pensavam. Aí vem o Espírito para tirar esses inimigos de nossas mentes. Porque há inimigos na nossa mente, há sim inimigos na nossa mente, mas é preciso entender que para conhecer o Espírito Santo, ele vai tirar esses inimigos aí. Tem gente que está mais preocupada em tirar o diabo do que tirar o espírito da fofoca, né? Então tem muita gente que está mais preocupada em ser profeta, de falar de coisas do futuro, do que falar a simples mensagem de salvação para o seu vizinho, né? De anunciar Jesus. Eu tive uma experiência, né? Eu vou compartilhar aqui, abrir um parênteses, né? Alguns de vocês sabem, né? Em 2008, 2009, né? 2009, a nossa igreja tinha 1000 pessoas na igreja, né? E nós sofremos um ataque do inimigo muito severo, mas muito, muito severo mesmo, que reflete até hoje, né? Muito forte mesmo. E esse ataque fez com que as pessoas mobilizassem, né? A polícia federal contra mim, meu Deus do céu, mobilizaram agentes lá de Brasília, veio gente de Brasília acreditando que tinha coisa e eu não estava sabendo de nada. E aquilo ali espalharam, difamaram, caluniaram, fizeram um horror com o meu nome naquela época. Isso é uma das mordidas que dói muito, né? Na hora a gente fica assim, até pensando assim, meu Deus do céu, como é que um crente é capaz de fazer isso? Mas estavam fazendo. Pois bem, queridos, aí eu não quero falar do evento, né? Eu agradeci a todos que eles viram que não tinha nada. Entendeu? Como de fato não tinha nada. E eles me perguntaram se eu me lembro muito bem, né, que uma agente falou assim para mim, o senhor quer que a gente processe essas pessoas por perjúrio? Né? Estava até o Jafson, né? E perguntou para mim, se eu quer que elas mentiram, elas forjaram provas, elas fizeram essas coisas todas, o senhor quer que a gente processe essas pessoas por perjúrio? Eu falei, não, a vingança pertence a Deus, não a mim. Deixa isso com Deus. Aí, eu tenho certeza? Eu falei, eu tenho certeza. E continuei aguentando aquelas coisas todas, né? Uma chicotada. Quem estava na época sabe que não foi uma coisa tão simples, né? E até hoje tem gente ainda que se deixa influenciar. Mas que coisa impressionante. Aquela senhora, aquela agente, ficou impressionada com o nosso testemunho. Graças a Deus ficou, né? Ela ficou impressionada. E a partir dali, eu comecei a mandar mensagens de WhatsApp para ela. Essas mensagens que você recebe de manhã e a maioria não escuta, né? E que eu mandando mensagem. Nesses anos todos, né? São o quê? 12 anos, né? 12 anos, não, 12 anos, 11 anos, né? Mandando mensagens para ela, mandando mensagem, direto, mensagem do Evangelho. Semana passada, ela escreveu uma oração, entende? No Facebook e mandou para mim também a oração no WhatsApp. Ela mandou a seguinte oração: eu, falar o nome dela lá, né? Declaro em nome de Jesus que aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida em definitivo. Eu creio em Jesus, eu tomo posse dessa bênção e passo a servir a Jesus. 11 anos, irmãos. 11 anos. Uma mulher que veio para me prejudicar, entende? Por pessoas com pensamentos maus. 11 anos depois ela se converteu, largou a feitiçaria, largou a política, aquelas coisas todas, né? E entregou a vida a Jesus. Agora, foram 11 anos ali diariamente mandando mensagens para essa mulher, mandando mensagens para ela. Uma senhora, já é avó, né? 11 anos. Então, o que o Espírito Santo fez ali? Foi ali batendo, né? O Espírito Santo foi batendo na mente daquela mulher, trabalhando na mente daquela mulher. É uma mulher que veio de Brasília, mora em Brasília até hoje, né? Veio de Brasília, um antro de corrupção, de maldade, tudo aquilo de ruim que a gente sabe, né? Então ela de lá sabia disso. E ela veio para me prender, entendeu? E os crentes aí, os crentes não são todos não, uma meia dúzia lá, inventaram 1000 histórias a meu respeito, né? Então o que aconteceu? Que adianta, né?
fazer tudo aquilo e perder a vida. No caso aqui, valeu a pena passar por tudo aquilo, porque lá em Brasília hoje tem uma filha na fé. Né? E infelizmente muitas daquelas pessoas que nos atacaram se perderam, tiveram uma opção de problemas que não convém a gente destacar, porque senão vai dar a sensação de que nós que fizemos a justiça não fomos nós. Então, isso aí quer dizer o quê? Os inimigos da mente, os inimigos da nossa mente, eles são combatidos, né, com uma ação do Espírito Santo. Então, quis Deus, né, quis Deus que aquela mulher viesse para ver um testemunho, né? E ela, que não gostava de crentes, olha só, a mulher que não gostava de crentes, ela veio, ouviu horrores a meu respeito, né? Coisas assim absurdas, que até eu mandaria prender um homem daquele, porque o tanto que as pessoas inventaram. E ela se converteu a Jesus. E hoje serve ao Senhor Jesus com alegria. Então valeu a pena. Agora, isso foi uma obra do Espírito Santo. Agora eu tive que ser crucificado, entendeu? Eu acredito hoje que Deus que fazia aquilo, né? Quis que a gente passasse por aquilo para ganhar aquela vida importante, aquela agente do governo federal muito importante, né, para Jesus. Então, isso daí quer dizer também que alguém pode se tornar cristão e como? Bom, é claro, a resposta é baseada, claro, sobre o que acabamos de ver em Colossenses capítulo 1. Né? A pessoa pode se tornar cristão com uma ação do Espírito Santo na vida dela. Nós nos tornamos cristãos como resultado direto da verdade que vai ser aplicada na nossa mente pelo Espírito Santo. Então o Espírito vem, opera em nossa vida para que tenhamos essa transformação. Às vezes você fala assim, eu te senti Deus e entreguei minha vida a Jesus. Isso é muito bonito, isso é um relatório muito bonito, entendeu? Um testemunho muito bonito, mas na prática o estudante de teologia sabe que isso aconteceu porque foi na mente dessa pessoa que o Espírito trabalhou. Por exemplo, nós temos aí, depois você pode ver na gravação, né? Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18, Efésios capítulo 4, versículos 20 a 24, João 17, 17 e João capítulo 8, versículo 31 e 32, o famoso conhecereis a verdade vos libertará. Essa conclusão comprova para nós que essa operação do Espírito Santo na nossa vida, como está dito por Paulo, é um processo de transformação, um milagre que acontece em nós. É verdadeiramente um milagre. Muitas vezes acontece de forma instantânea, outras vezes de uma forma progressiva. E em todas as vezes é o próprio Espírito que persuade, desmonta todas essas amarras, né? Essa cauterização que foi feita na nossa mente, assim, para blindá-la, né? Contra a verdade de Deus, que o diabo, Deus desse século, tenta cegar o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho. Então o Espírito Santo vem com seu poder e começa todo esse trabalho que nós mencionamos agora há pouco aqui, fazendo o quê? Levando a palavra da verdade, fazendo você ouvir e entender, ensinando você sobre o Evangelho, desfazendo os inimigos da mente sua e fazendo uma obra de levar você a glorificar a Deus, e um processo que às vezes para muitas pessoas pode ser aparentemente doloroso, mas não é. Aí uma vez essa mente transformada, né, pelo poder do Espírito Santo, ela fica dentro de você igual um grão de mostarda ali dentro de você. E ela sempre vai trazer à memória de você a experiência do dia, da hora, do momento, ou da ocasião, ou do tempo, da época em que você se converteu a Cristo. Mas eu me converti assim, tão simples, né? Eu levantei a mão e fui à frente. Bom, lembre-se que o mundo espiritual é feito de atos e palavras, não é de experiências, é de atos e palavras, né? Por isso que a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse que a gente vai dar conta de cada palavra que nós proferimos. Então o Espírito Santo ele opera em nós, né, em nossas vidas. Quando você diz eu creio em Jesus, que é o chamado credo, né? Primeiro credo da Bíblia, da história da igreja cristã, está lá em Atos dos Apóstolos, né? Principalmente ali naquele texto de Atos capítulo 8, né? Quando o eunuco, né, diz eu creio em Jesus Cristo. Então aquele ali é uma
um credo, né? Depois foram evoluindo até o credo de Nicéia e tantos outros credos que tem até hoje aí por aí afora. Bom, quando você diz creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, não é um clichê religioso isso. Isso representa uma declaração no mundo espiritual. Essa declaração no mundo espiritual abala todo o sistema e a sua mente começa a sofrer a ação do Espírito Santo. A palavra, você vai se apaixonar pela palavra, porque a palavra precisa ser avivada na sua vida, e você vai ter compromissos com Deus, a oração, você vai ser levado à oração. Se você se curvar diante de Deus em oração e deixar sua mente nas mãos do Espírito Santo, você vai começar a sentir o Espírito Santo orando através de você. Eu não sei se você já vivenciou isso, mas se você começar a orar e começar a se esvaziar de si próprio, você vai começar a perceber que vão aparecer palavras em você, palavras no seu coração, na sua mente, que vão se combinando rapidamente, e você fica assim impressionado com o conjunto dessas palavras, e elas são sóbrias, não são palavras emotivas, elas são palavras sóbrias, são palavras inteligentes, são palavras coerentes, são palavras espirituais. Quando você perceber isso, você pode ficar ciente que quem está orando é o Espírito Santo, não é você. Eu falo isso porque já vi muitos crentes assim, e eu mesmo já vivenciei inúmeras vezes isto, né? Inúmeras vezes. E isso é realmente algo importante, o chamado orar no Espírito, né? Orar no Espírito. Tem gente que pensa que orar no Espírito é fazer aquela cara de quem está com problema intestinal, né? Fechar o cara, as caretas horríveis, né? Mas, na verdade, orar no Espírito mesmo é estar com o Espírito Santo dirigindo as palavras para que você ore, porque nós não sabemos como orar, como falar, não é? Mas ele sabe, ok? Uma coisa para a gente fechar aqui, para você entender, depois você lê lá Romanos 5, né? Que é essa direção de Deus, né? Tem um desfecho muito forte na nossa mente, né? Na nossa mentalidade, na nossa forma de agir e nos comportar. Conhecer o Espírito Santo, a operação dele, a presença dele, a ação dele é fundamental para que você seja bem-sucedido no seu ministério, né? Por onde você for, para você poder inclusive compartilhar. Não falar, isso aqui é besteira, quando não é besteira. Precisamos muito dedicar a nossa vida ao Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que ele vai nos conduzir em toda a verdade. Ele vai nos conduzir em toda a verdade. Ah, pastor, eu não fui batizado no Espírito Santo. Querido, olha o seguinte, você já está batizado no Espírito Santo. O que você precisa agora é falar em línguas às vezes, né? Ah, eu já fui batizado no Espírito Santo. Quando você creu, você foi batizado no Espírito Santo. Agora, o que você precisa é que agora esse Espírito Santo seja Senhor da sua vida. É como se fosse um batismo do Espírito Santo mesmo. Entendeu? Agora você vai chegar a esse entendimento. Então, por isso que muitos de nós dizemos que ali você foi batizado no Espírito Santo. Ou seja, você foi mergulhado. O Espírito Santo já está em você. Ele já está em você. Mas você às vezes está andando com água no tornozelo. E o Espírito Santo quer que você mergulhe. Então, quer falar em línguas ou não, não importa essa parte. Importa que o Espírito fale através de você. E que ele opere na sua vida. Entende? Eu conheci um pastor que dizendo ele foi batizado no Espírito Santo, e creio que foi, né? Que ele só falava A. Tá todo mundo lá falando, blá 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 blá, ele falava aí é só A que ele falava. Isso era o que Deus acabou operando na vida dele, de maneira que as pessoas tirem esses padrões da cabeça e se estoltem mais, que deixe Deus operar, porque a hora que ele quiser, ele vai fazer a obra dele na sua vida. Agora, é muito importante estar buscando sempre esse relacionamento. Ah, vou buscar o Espírito Santo como se ele estivesse fora. Não, ele está em você. Você tem que buscar o relacionamento com o Espírito. É um relacionamento que a gente tem que buscar. Não é buscar ele como se ele estivesse lá longe, no espaço, ou escondido, porque tem gente que pensa que o Espírito Santo está brincando de pique-esconde com a gente, né? Mas isso não é verdade. Aonde é que está o Espírito Santo? Está ali naquela igreja, pô, pula para lá. Está naquela outra igreja, fica assim uma pulsão de gente fazendo isso daí, né? Bom, aqui nós então fechamos o nosso estudo de hoje, né? Concluindo dizendo para você que Deus, em Cristo Jesus, pelo seu Espírito, faz com que o seu reino seja expandido de uma forma poderosíssima em nossas vidas, na vida das pessoas mais próximas. E essa verdade precisa ser entendida e crida por nós, e
a forma mais forte de nós compreendermos isso é a ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa mente, né? E ele transforma a nossa mente, é um processo, né? Vai transformando. A mente já foi transformada, agora vai sendo transformada. Chamamos essa transformação de mente de novo nascimento, de conversão, dessa obra de conversão. É uma obra que nenhum psicólogo, psiquiatra, psicanalista, ninguém consegue fazer. Somente eles conseguem te adaptar, conseguem te ajustar, conseguem deslocar, conseguem inibir, conseguem otimizar, mas não conseguem transformar. Essa transformação só pode ser feita pelo poder do Espírito Santo. E isso é essencial para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, porque é evangelho em nós quando deixamos de crer nas obras infrutuosas da carne e deixamos de crer e de ser dominado pelos inimigos, né, que estão aqui, os inimigos, ou inimigo de Deus, né, que estão dentro da nossa mente, e passamos a submetê-los, levando-os cativos, né, o Espírito Santo levando cativos a Deus, todas essas engendrações, todas essas armações, todas essas construções que estão dentro de nós. É óbvio que o diabo vai tentar desfazer isso, mas como ele não consegue, ele tenta iludir você e fazer você não crer nessa verdade. Mas se você é de Cristo, ninguém tira você de Deus. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Estamos juntos aí para a próxima.